Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo um pouco diferente, afinal, habemos treinador. Temos um treinador, né? Depois do Diego Coelho assumir interinamente a equipe do Corinthians após a demissão do Thiago Nunes, o Coelho conquistou uma vitória sobre o Bahia, 3 empates e 3 derrotas. Em 21 pontos possíveis, o Corinthians ganhou 6. Então o Corinthians perdeu 15 pontos e está hoje na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar de Wagner Mancini, técnico de 53 anos de idade, contratado pelo Corinthians justamente para tentar tirar o time desta zona desconfortável em que está no momento. Não vou nem falar nessa edição especial do Podcast Mão da partida contra o Ceará. Não vou nem falar sobre o que aconteceu em Fortaleza, isso é passado, né? Era o Coelho, outro treinador. Daqui pra frente, do Atlético Paranaense pra frente, o Mancini está aí. Goste ou não do novo treinador, é ele que vai comandar o Corinthians nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês sobre o Wagner Mancini. Primeiro, deixa eu pedir para quem não tiver inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal do Podcast Mão. A gente passou ontem dos 99 mil inscritos, estamos a 1.000 dos 100 mil inscritos no canal. Isso é muito importante pra gente, porque depois dos 100 mil o YouTube valoriza mais o canal e distribui os nossos conteúdos, os nossos programas, tudo o que a gente fizer para mais pessoas, e assim o canal cresce cada vez mais rápido. Então, se você não tiver inscrito, se inscreva aqui no canal do Podcast Mão. Se puder, assina as notificações também. Assina não, né? Ativa as notificações, não precisa pagar nada. E se você ativar as notificações, assim que a gente fizer um vídeo, ele vai estar aí no seu aparelhinho, no seu smartphone, no seu computador, enfim, onde você acompanha o Podcast Mão. Deixa eu contar a história do Wagner Mancini, como ele foi contratado, tá? Ele, como tá aqui na capa, né? Que o nosso Gabriel Pereira fez, nosso produtor aqui do Podcast Mão, ele era o plano D, E, F, sei lá, do presidente André Sanches. Na quarta-feira passada, o Corinthians perdeu do Santos, aliás, empatou com o Santos, né? 1-1 na Arena, na Neoquímica Arena. Aí o presidente André Sanches pensou, não dá mais, Diego Coelho não dá mais. A intenção dele inicial era manter o Coelho pelo menos até o dia 28 de novembro, dia das eleições corintianas. Mas aí quando empatou com o Santos, aquela zona de time, não foi nem pelo resultado o empate, né? Mas um Santos desfigurado e o Corinthians não jogou nada, comemorou o empate, né? Deveria ter perdido aquela partida, né? Se o Santos tivesse mais qualidade. Enfim, o Corinthians foi muito mal contra o Santos, na Neoquímica Arena, em casa, e aí o Andrés falou, não dá mais. A partir do vestiário daquele dia, o Coelho já estava com a cabeça cortada. Aí o Andrés começou a formular, né? Plano A, plano B, plano C, e notícia minha, eu banco essa informação, quando alguém sugeriu Mancini para ele, Wagner Mancini, o Andrés falou, não, riscou o Wagner Mancini. Porque para o Andrés o Mancini não tem, ou não tinha, até a semana passada, né? Era o que pensava o presidente corintiano, condições de dirigir o Corinthians. Para o André Sanches, o Wagner Mancini era técnico de time médio, time mediano e não treinador com capacidade para tirar o Corinthians dessa situação. Até a semana passada, tá? Olha como as coisas mudam. Aí você vai me perguntar, quem era o plano A, plano B, plano C? A ordem, exatamente, ninguém ficou sabendo porque estava na cabeça do Andrés. Ele não contou para ninguém. Mas tinha lá o Dorival, que estava na frente do Mancini, tinha lá o Dunga, tinha o Silvinho, tinha, sei lá, todos esses que foram falados durante a semana, né? Todos esses nomes que foram comentados, todos eles estavam ali na listinha do presidente André Sanches. Aí tinha por ordem, né? O Mancini estava lá, sei lá, na quinta, sexta colocação, tinha o Guto Ferreira, né? Quando o Corinthians está sem treinador, meu amigo, para vocês entenderem,
é a festa dos empresários, porque daí, vamos dizer que eu sou um empresário, eu ligo lá pro Emerson Leão, que não dirige um time há uns 50 anos. Ô Leão, beleza? Tudo bem? Aqui é o Marco. Pô, sou empresário de futebol. Se o Corinthians te ligar, o que você acha? Daí o Leão fala, pô, tô em casa aqui, né? Só por 1 milhão por mês. Beleza, Leão, tranquilo, obrigado, viu? Daí eu ligo lá pro presidente do Corinthians. Ô Andrés, aqui é o Marco, empresário. O Leão tá pedindo 1 milhão por mês. Daí o Andrés fala, não vou pagar 1 milhão por mês. Vou tentar então com ele um pouco menos. Daí eu ligo pro Leão de novo. Ou seja, daí sai a notícia, Leão no Corinthians. Nem o Leão pediu para ir pro Corinthians, nem o Andrés pediu o Leão. Entendeu? Tô usando esse exemplo para vocês saberem como é que são as coisas no futebol. São os empresários. Tanto que o Mancini, ele depois da partida do Atlético Goianiense lá, ele falou, meu empresário que tá sabendo, meu empresário vai falar com o presidente do clube, meu empresário não sei o que, meu empresário não sei o que lá, meu empresário... É tudo empresário. O empresário do Mancini conseguiu colocar ele no Corinthians. Essa é a grande questão, né? Essa é a verdade. Enfim, o Mancini, de técnico recusado pelo Andrés, foi a técnico contratado pelo Andrés em... Quarta não conta, quinta, sexta, sábado, domingo. Em 4 dias foi de técnico recusado a técnico contratado. Imagina quantos técnicos nesses 4 dias não recusaram o Corinthians. Ah, mas quem recusa o Corinthians, né? Não é isso. É porque os caras pediram 1 milhão, 1 milhão e meio, 800 paus por mês, contrato de 3 anos, né? O pessoal já quer fazer a vida no Corinthians, né? Quando vê que o Corinthians está desesperado atrás de um treinador, o pessoal... um Dorival da vida, tá? Tô usando um exemplo, não foi isso que aconteceu, não sei nada de negociação do Dorival, mas vamos dar um exemplo. O tal do empresário liga lá pro Dorival, Dorival, tudo bem, você tá sem técnico, você tá sem emprego, né? O Corinthians tá precisando. Daí o Dorival, pô, seria legal, né? Seria bacana pra minha carreira. Então, quanto você quer? 1,5 milhão? Não dá, né? Aí Andrés risca o Dorival. É assim que acontecem as coisas no futebol. Sempre tem um empresário, sempre tem um intermediário. O Mancini, ele não vai ganhar tanto assim quanto os outros treinadores, tá? Não vai ganhar tanto assim quanto os outros treinadores que dirigiram o time nos últimos anos. Então, é uma escolha viável. Ele aceitou assinar um contrato até dezembro de 2021. A gente pode falar então que é o técnico que deu, né? O Mancini, mas é ele que vai levar o Corinthians. E eu até discordo de colegas da imprensa que estão pessimistas quanto ao Mancini. Como o Corinthians, acho que nem o mais fanático dos torcedores acha que o Corinthians vai ser campeão brasileiro esse ano. Então a grande questão é sair da rabeira do campeonato. Eu acho que o Mancini é um técnico bom o suficiente para isso, tá? Não é bom para dirigir o time a partir do ano que vem, querendo ganhar Libertadores da América, Mundial. Acho que ele não tem capacidade para isso, na minha opinião, tá? Eu tenho o direito de ter uma opinião. Você pode discordar de mim, o Mancini pode discordar, obviamente. Mas na minha opinião não é um técnico que tem capacidade para fazer o Corinthians ganhar o Mundial de Clubes, mas é um técnico que tem capacidade para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu tenho aqui anotado o currículo do Mancini. Campeão da Copa do Brasil de 2005 pelo Paulista de Jundiaí, campeão estadual pelo Vitória em 2008 e 2016, Ceará 2011 e Chapecoense 2017. Ponto. Esses foram os títulos do Mancini na carreira dele. Copa do Brasil 2005, a gente está em 2020, ou seja, ele é treinador há pelo menos 15 anos. Ele esteve nas campanhas em que essas equipes foram rebaixadas, tá? Eu falo ele esteve nas campanhas porque tem times em que ele pegou no meio, tem times que ele saiu antes, mas esses seguintes times foram treinados pelo Mancini e foram rebaixados no Campeonato Brasileiro. Guarani em 2010, Ceará 2011, Sport 2012, Botafogo 2014 e Vitória 2018. 5 times rebaixados. E ele evitou as quedas do Cruzeiro em 2011 e do Atlético Paranaense em 2013. Evitou as quedas. Esses times estavam para cair, ele assumiu e conseguiu evitar. Números interessantes. O Mancini no Atlético Goianiense, 18 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas.
38% de aproveitamento. O Coelho, como eu já disse no começo desse vídeo, uma vitória, 3 empates, 3 derrotas, 21% de aproveitamento. Uma das piores porcentagens, né, um dos piores aproveitamentos entre os últimos técnicos que dirigiram o Corinthians. Daí eu peguei aqui do Thiago Nunes, no Brasileiro, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 37,5% de aproveitamento. Então, o Thiago Nunes no Campeonato Brasileiro, basicamente o aproveitamento que o Mancini teve no Atlético Goianiense. Já o Thiago Nunes, durante toda a passagem dele pelo Corinthians, contando o Campeonato Paulista, 27 jogos, 9 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. 45% de aproveitamento. O Thiago Nunes contando o Campeonato Paulista. Mas os 3 tiveram aproveitamento muito baixo, né? O Thiago Nunes tem esse aproveitamento de 45 contando a primeira fase do Campeonato Paulista, enfim. Quero falar para vocês da polêmica, né? Tem muita gente que não se lembra da polêmica envolvendo o Wagner Mancini. Muita gente falou hoje da polêmica. A gente não tem como não falar sobre isso, até porque o podcast Timão faz parte disso, né? Porque a gente que ouviu o Wagner Mancini depois, a gente ouviu a versão do atual treinador do Corinthians. Então eu vou pôr aqui para vocês, primeiro, o áudio vazado de uma conversa de WhatsApp do Mancini com um amigo dele, depois dele ter vencido o Corinthians por 1-0, ele dirigia o Vitória em 2017, e ele teve um entreveiro com o repórter Felipe Garrafa, que atualmente é repórter da TV Bandeirantes, do programa do Datena, né? O Garrafa era repórter da Rádio Bandeirantes, e o Mancini deu uma resposta lá atravessada para o Garrafa na entrevista. Saiu da Neoquímica Arena, né? Então Arena Corinthians, cantando de galo, e falou o seguinte para um amigo dele: Malinha, eu tô no carro aqui, nós estamos voltando para Ribeirão, eu, o Arnaldo, o Pigão, o Mazinho e o Júnior. Eles foram lá assistir o jogo e nós estamos voltando agora, cara. Ganhar do Corinthians é ótimo. Somar 3 pontos nem se fala, mas dar uma patada num jornalista babaca corintiano, então nem se fala. Mas beleza, Malinha. Um abraço pra você, viu, cara? E depois disso, o presidente do Corinthians, André Sanches, gravou um vídeo sobre esta declaração vazada do Wagner Mancini. Olha o que o presidente falou do Mancini em 2017. Aí, nação corintiana, tudo bem? Perdemos o jogo sábado, mas não podemos perder o foco. Isso acontece realmente. Temos que dar parabéns ao grupo por 34 jogos sem perder, isso que é mais importante. E agora voltar novamente ao foco a partir de quarta-feira, para a gente voltar a manter essa diferença ou até aumentar. E falar para o treinador do Vitória, né? Não vou nem falar o nome dele para deixar para lá, que ele se preocupe em ganhar os jogos dele, não só em ganhar do Corinthians, né? Que todo mundo sabe a saída dele da Chapecoense, o porquê, todo mundo sabe o que acontece por trás de tudo isso. Então, para que tá rodando um vídeo dele aí, um áudio dele falando muito mal do Corinthians, isso não é bom para o futebol brasileiro. Nós temos que estar sempre juntos, a gente sabe, nós corintianos, que é todo mundo contra nós, mas o grupo está sabendo disso e nós vamos estar fechados para tentar chegar a mais um título brasileiro. Um abraço e bom dia a todos. Não sei o que o Andrés quis falar sobre a saída dele da Chapecoense, né? Alguém com certeza vai perguntar isso para o Andrés nas próximas entrevistas coletivas. Se ninguém perguntar, eu pergunto. Não tem nenhum problema com isso. Só que aí em 2018, o Mancini voltou à Neoquímica Arena, né? Para enfrentar o Corinthians. E aí eu perguntei a respeito do áudio, né? Ninguém tinha perguntado para ele ainda a respeito desse áudio vazado, ninguém tinha ouvido o lado dele, né? Melhor dizendo, ele já tinha até gravado um pedido de desculpas, mas ele gravou, mas ninguém tinha ouvido ele ainda a respeito disso. E aproveitei que ele estava no estádio do Corinthians, um ano depois, e ele se desculpou. Vamos ouvir. Mancini, só uma questão, se você me permite, é um assunto antigo, mas já que você está de volta a São Paulo, sobre a questão do WhatsApp lá, que a gente está aqui com um programa para corintianos, a gente que é jornalista sabe da paixão do torcedor, que acabou ficando com uma imagem negativa, e você voltando, e queria que você falasse a respeito disso, até para o torcedor corintiano que não te conhece, às vezes que te pegou por uma declaração, né, naquela oportunidade, enfim. Aquilo foi um áudio de uma brincadeira entre amigos, né? É óbvio que eu tenho
gente na minha família que torce para o Corinthians, então não há razão nenhuma para que eu fale mal do clube ou de uma maneira que não seja a maneira de exaltar o clube, né? O Corinthians é bicampeão mundial, eu tenho o maior respeito por ele, desde a época que eu era atleta, joguei muitas vezes contra, né? Sou amigos de muita gente que está aqui ainda, então aqueles que se sentiram ofendidos na época, eu mais uma vez peço desculpas, porque não era a intenção, era apenas uma brincadeira de WhatsApp, com alguns amigos que torcem, que vibram, que vieram de longe assistir o jogo aqui em São Paulo, né? Então foi um momento onde eu fui mal interpretado, mas eu peço desculpas a quem realmente se ofendeu, e todo mundo sabe a minha postura no futebol, e eu espero que rapidamente isso seja apagado, assim como eu já tive a oportunidade de passar por outros clubes, mas enfim, eu espero que eles entendam que não foi de forma pejorativa, muito pelo contrário, eu tenho muito respeito pelo clube. Aí o Mancini falando até que parte da família dele é torcedora do Corinthians, né? O Mancini, que é natural de Ribeirão Preto, é paulista, né? E ele falando a respeito do entrever, eu acho que isso ficou no passado. Tem muito torcedor que ainda está na bronca por causa do que o Mancini falou. Ele já dirigiu São Paulo, né? Já trabalhou em rivais. Aliás, já trabalhou dos 12 grandes do futebol brasileiro, acho que ele dirigiu 9, se eu não me engano, 8 ou 9. Já trabalhou em 30 e poucos clubes, né? Então não tem como ele não ter dirigido algum rival do Corinthians. A carreira do Mancini é bem longa e houve clubes em que ele ficou 3 meses, 6 meses. Ele ficou 3 meses treinando o São Paulo, né? E contrataram o Fernando Diniz, enfim. Mas a gente deseja sorte ao Wagner Mancini. Fizemos esse podcast especial porque é o novo treinador do Corinthians, já dirige o time contra o Atlético Paranaense, quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, jogo difícil, e aliás o Mancini passou pelo Atlético Paranaense também, né? Foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2013, perdeu para o Flamengo a final, poderia ser mais um título nacional na carreira dele, e na quarta-feira o Cássio não vai estar, porque foi expulso depois da partida contra o Ceará, porque chamou o Daronco de babaca, né? Depois da partida por causa do pênalti marcado. E o Walter vai jogar, isso aí é o menor dos problemas do Corinthians, né? Beleza, pessoal? Um abraço a todos, obrigado para quem ficou até o final aqui, acompanhando essa edição especial aqui do Podcast Mão desta segunda-feira. Como abri o programa, vou fechar o programa. Habemos técnico, temos um novo treinador, Wagner Mancini. Deixa aí nos comentários se você gostou, não gostou, o que você acha aí do novo treinador do Corinthians. Beleza, pessoal? Se inscreve aí quem não tiver inscrito no canal, ajuda nós. Um abraço.